Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Nós vamos tratar do Espiritismo. Muito importante este assunto. Vamos aprender tudo sobre a história desta religião, o que o Antigo Testamento fala sobre o Espiritismo, o que o Novo Testamento fala sobre o Espiritismo, as doutrinas fundamentais desta religião e vamos comparar com as Sagradas Escrituras, sempre no campo das ideias, no campo teológico. Você sabia que a primeira sessão espírita está registrada na Bíblia? Tudo isso nós vamos aprender. Mas antes de eu entrar na aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha aí, o seu likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Espiritismo. Eu conheço muitos espíritas, são pessoas do bem. Os espíritas desenvolvem um trabalho muito importante na área social, na filantropia. O grupo mantém asilos, orfanatos. De fato, na obra social não tem como negar. Os espíritas desenvolvem um trabalho muito sério e com certeza tem ajudado muitas pessoas. Mas o nosso trabalho, o objetivo dos nossos vídeos não é nada pessoal, é no campo das ideias, no campo teológico. E sempre antes de entrar no assunto, eu gosto de ler uma declaração. Vamos ver? Diz o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Viu que declaração importante? Estes direitos também são garantidos na nossa Constituição. E quando eu desenvolvo um comentário sobre um grupo religioso, um estudo sobre um grupo religioso, não é com o objetivo de falar mal do grupo, não, hipótese alguma. O objetivo é comparar o que o grupo ensina com as Sagradas Escrituras. E por quê? Porque o cristianismo, a nossa fé, a nossa religião tem como base as Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento. Logo, as nossas doutrinas estão firmadas na palavra de Deus. E aí eu comparo. Eu pego o que um grupo religioso ensina e comparo com a palavra de Deus. E aí nós chegamos a uma conclusão. Se aquela doutrina, se aquele ensino está em conformidade com a Bíblia ou não. Um exemplo, os espíritas ensinam a doutrina da reencarnação. Já nós não ensinamos essa doutrina, porque não encontramos base para esta doutrina na palavra de Deus. Nós ensinamos a ressurreição. Quer ver uma outra doutrina que nós vamos aprender? Os espíritas ensinam que a salvação é adquirida pelas obras. Daí o motivo do grupo realizar um grande trabalho na área social. Mas a palavra de Deus nos ensina que a salvação é de graça. E é isso que nós vamos verificar. Só isso, no campo das ideias, no campo teológico. E depois você, se for um espírita, examine os textos que eu vou apresentar. Um outro detalhe importante, toda a minha argumentação
É com provas documentais, o material é livre, é aberto, nada é secreto. E eles estão disponíveis. Estes slides, por exemplo, que eu vou apresentar, eles estão disponíveis no nosso site. Se você quiser utilizá-los para aprofundar os seus estudos, só acessar o site, é o www.icp.com.br. Bem, sempre quando nós estudamos um grupo religioso, é importante conhecer a história do movimento, como surgiu o Espiritismo. E é isso que nós faremos. Início do Espiritismo, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5. Veja, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis é uma palavra transliterada do grego, que significa início, começo de todas as coisas. E nós encontramos o início do Espiritismo, vamos dizer assim, a primeira sessão espírita nos primeiros capítulos. Vamos verificar o texto? Gênesis capítulo 3, do 1º até o 5º versículo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí você já conhece a história. A mulher foi enganada, comeu do fruto proibido, deu para o seu marido, para Adão, e ambos se sentiram culpados. Aí é que entra o pecado no mundo, na raça humana. Veja que o pecado, ele já existia. Não fomos nós que criamos o pecado. Quando estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos que quem inventou o pecado foi o diabo, foi Satanás, e ele que usou a serpente para enganar o primeiro casal. Em função do pecado do primeiro casal, todos os que vieram depois, que nasceram de Adão e Eva, nascem já com o pecado, com a culpa herdada. Depois nós voltaremos sobre este assunto. Vamos continuar no nosso exame histórico do Espiritismo. Levítico, que é o 3º livro da Bíblia, também proíbe a prática espírita. Levítico foi escrito por Moisés. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que nós chamamos estes 5 livros de Pentateuco. Vamos ver o que diz o texto? Levítico capítulo 19, versículo 31. Não recorram aos médiuns, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Tá vendo? Proibido. Deus está dizendo para não consultar os médiuns, nem buscar os espíritas. Já existia na época. Os povos pagãos que viviam na idolatria praticavam esse tipo de consulta, de culto, mas Deus deixou bem claro, é proibido. Vamos ver o próximo texto? Ainda em Levítico, capítulo 20, versículo 27. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou espíritas terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Está vendo a determinação divina? Taxativamente proibido praticar a consulta dos mortos, a participar de qualquer culto espírita. A Bíblia proíbe, está vendo? Proibição taxativa. Agora no 5º livro da Bíblia, também escrito por Moisés, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 até o 13.
Quando entrares na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. O texto do Antigo Testamento deixa muito claro que esta prática ela era proibida para o povo de Deus. Embora ela acontecesse entre os povos cananeus e outros povos, os idólatras, os pagãos, mas para o povo de Deus, totalmente proibida esta prática. Vamos em frente. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os espíritas. Veja, por que esse texto é importante? Porque mais na frente nós vamos ver Saul consultando uma médium, mas ele estava fora da presença do Senhor, porque quando ele servia a Deus, ele não permitia em Israel esta prática, como nós lemos no texto. Vamos em frente. 2 Reis, capítulo 23, versículo 24. Além disso, Josias eliminou os médios, os espíritas, os ídolos da família, os ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Euquias havia descoberto no templo do Senhor. Percebeu? Nós estamos caminhando na história do Antigo Testamento e em toda a história nós vamos ver a proibição do culto espírita, de consultar os mortos. Vamos ver mais um texto? Esse texto está falando do rei Manassés. 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação, e consultou médios e espíritas, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Está vendo? Uma prática totalmente reprovada no Antigo Testamento. Fiz a leitura de apenas alguns versículos para que você entenda que o Antigo Testamento reprova totalmente a prática do espiritismo, de consultar os mortos. Vamos em frente. Histórico do espiritismo, 1848. Houve um recrudescimento do espiritismo nos Estados Unidos. A família Fox alugou uma casa tida como assombrada. As filhas Margarida, conhecida como Maggie, e Catarina como Cat. Cat tinha 12 anos e Maggie 15 anos de idade. Aí está uma ilustração. Como nós vimos no slide, a família Fox alugou uma casa no estado de Nova York, Estados Unidos. E a casa tinha fama de ser mal assombrada. Os inquilinos anteriores mudaram da casa por este motivo. Era uma casa de madeira e, segundo consta nesse histórico, a porta da casa se movimentava sozinha, os móveis se arrastavam, e não foi diferente com a família Fox. Era o Sr. Fox, a sua esposa e suas duas filhas, Maggie e Cat. E as duas filhas começaram a ouvir barulho, móveis se movimentando, e acontecia sempre no quarto das duas garotas. E elas
com o tempo foram percebendo que estas batidas eram inteligentes, porque começaram a estalar os dedos e esta, vamos dizer assim, assombração repetia o mesmo número de estalos. E começaram a se comunicar com este espírito, segundo consta na história, com batidas. Por exemplo, elas falavam uma coisa e pedia para que esta entidade, segundo consta na história, repetir com 2 toques, se fosse sim, ou 1 toque, se fosse não. Enfim, criaram um código para se comunicarem com este espírito desta casa mal assombrada. Chamaram os vizinhos e eles realmente confirmaram estas batidas, perceberam e logo já disseram que a menina tinha um dom para ser médium devido a esta comunicação com o além. E descobriram que esta comunicação com este espírito inteligente vinha de uma pessoa que tinha sido assassinada naquela casa. Logo, a fama de que elas tinham este poder sobrenatural de se comunicar com os mortos começou a se espalhar. E atribuíram um certo dom de mediunidade para a Cat. Ela tinha esse dom, segundo esse relato. E daí começaram a fazer sessões em torno de uma mesa, a mesa se movia e esta fama foi se espalhando. E durante 30 anos atuaram como médium. E dos Estados Unidos, esta fama foi para a Europa. Começaram também a realizar sessões com uma mesa e os convidados notavam que esta mesa se movia e foram criando mecanismos de comunicação com espíritos de quem já havia morrido. Na França tornou-se moda estas reuniões e vinham pessoas acadêmicas para observar o fenômeno, participar do fenômeno, e este movimento foi se alastrando até chegar no Brasil em 1853, este fenômeno das mesas giratórias. Ocorre que no dia 21 de outubro de 1888, fizeram uma reunião, uma assembleia em Nova York e as meninas disseram que era tudo falsidade, que tudo que elas fizeram era apenas um disfarce, que não havia nada de comunicação com os mortos. Mas embora elas tivessem desmentido, o fenômeno já havia se espalhado, a história já havia se espalhado em toda a Europa e, como eu disse, já estava também no Brasil. Aí vem a pergunta, por que esses fenômenos se espalharam rapidamente? Por que as pessoas passaram a acreditar na possibilidade da comunicação com os mortos, com as pessoas que já deixaram o corpo? E eu fiquei de comentar os 2 motivos que levam as pessoas a procurar o espiritismo. Um deles é que quando um médium, um líder espírita encontra com uma pessoa com depressão, tristeza, algum tipo de perturbação espiritual, o líder, o médium, diz que esta pessoa está sob pressão de espíritos, precisa desenvolver a mediunidade, e aí a pessoa acaba se envolvendo. Uma outra causa explorada pelo médium, por um líder espírita, é que quando alguém perde um ente querido, um familiar, morre, esta pessoa tem o desejo de falar com este ente querido. E aí o médium, o líder espírita, aproveita e acaba envolvendo esta pessoa em uma sessão espírita. Estas são as 2 principais causas. Agora vamos para o segundo assunto que eu fiquei de abordar na aula de hoje. Quem foi Allan Kardec? Olha aí na tela, eu coloquei uma imagem dele. Allan Kardec. Na verdade, é um pseudonome. O nome dele não era Allan Kardec. Vamos ver no slide o nome correto dele? O nome era Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804, nacionalidade francesa. Formação:
bacharel em letras, ciências e medicina. Conhecia e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol. Tinha conhecimentos também do holandês e com facilidade podia expressar-se nesta língua. Escreveu os seguintes livros: Qual é o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Memória sobre estudos clássicos, e foi premiado pela Academia Real das Ciências de Arras em 1831. Gramática Francesa Clássica em 1831, Manual dos Exames para Certificados de Habilitação, Soluções Racionais das Perguntas e dos Problemas de Aritmética e de Geometria, isto em 1846. Catecismo Gramatical da Língua Francesa em 1848, Programa de Cursos Ordinários de Química, Física, Astronomia e Fisiologia em 1849, Ditados Normais, Pontos para Exames na Municipalidade. E continua, foi da Universidade da França, era membro de inúmeras sociedades de sábios, especialmente da Academia Real de Arras. Percebeu, o Rivail era um homem muito estudioso e muito inteligente. Tudo isto nós colocamos naquela série que eu apresentei. Aqui eu fiz apenas um resumo do seu conhecimento. Vamos ver mais um slide? Ainda jovem, no ano de 1823, Rivail demonstrava grande interesse pelo magnetismo animal, um movimento da época chamado também de mesmerismo, porque fora criado pelo médico alemão Francisco Antônio Mesmer, 1733 a 1815, que morava em Paris desde 1778. Eu peguei na internet um resumo deste magnetismo animal, também chamado de mesmerismo. Vamos verificar? Magnetismo animal ou mesmerismo foi o nome dado pelo médico alemão Franz Mesmer no século XVIII, ao que ele acreditava ser uma força natural invisível possuída por todos os seres vivos animados, humanos, animais, vegetais, etc. Ele acreditava que tal força poderia ter efeitos físicos, incluindo propriedades de cura. Ele tentou persistentemente, mas sem nenhum sucesso, alcançar reconhecimento científico de suas ideias. Mesmer foi inúmeras vezes acusado de charlatanismo. E por que isto é importante? Porque o Rivail, ainda jovem, 20 e poucos anos, ele se envolveu com este estudo do magnetismo. Ele se interessou muito por este estudo e foi se aprofundando. Agora, é importante que nesta época ainda nós não tínhamos um conhecimento do magnetismo científico como nós temos hoje. A ciência estava ainda se desenvolvendo nesta área, mas o Rivail, estudando este magnetismo envolvido com estas questões, ele ficou sabendo também daquele movimento das cadeiras giratórias que surgiu nos Estados Unidos, que nós já aprendemos na aula passada. Se você perdeu a aula, ela está aí disponível. Este movimento foi para a Europa, se tornou uma febre na Europa, e ele ficou curioso, porque vincularam aquela ideia do magnetismo com este fenômeno destas cadeiras que se moviam. Acharam que uma coisa estava relacionada com a outra. E o Rivail foi convidado para participar de uma reunião para verificar esse fenômeno aí. E isto aconteceu no ano 1853. Vamos ver mais um slide? No ano de 1853, quando as mesas girantes e dançantes vindas dos Estados Unidos invadiram a Europa, os adeptos do mesmerismo ou magnetistas de Paris logo quiseram explicar com suas teorias magnéticas esse curioso fenômeno. Percebeu a vinculação? Agora veja esse slide que interessante.
Uma noite, por intermédio de um médium, seu espírito pessoal lhe revelou que eles haviam vivido juntos em outra existência, no tempo dos druidas, nas Gálias, e que seu nome era Allan Kardec. A fonte está aí no rodapé. Percebeu como se deu o envolvimento do Rivail com o Espiritismo? E agora ele passa a adotar esse nome, esse pseudonome, Allan Kardec. Vamos para o próximo slide. Kardec aceita a revelação de ter como guia um espírito familiar chamado A Verdade. Depois ficará sabendo que se trata do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que Jesus havia prometido enviar. Reuniu todas as informações que tinha sobre o Espiritismo e codificou uma série de leis, publicando no dia 18 de abril de 1857 uma obra com o nome de O Livro dos Espíritos. Percebeu como que começa esse espiritismo chamado científico moderno? E ele publica também uma revista espírita e não para mais de publicar livros. Os espíritas publicam muitos livros. E nós vamos trabalhar com algumas obras publicadas por Allan Kardec, principalmente aquela conhecida como o Evangelho segundo o Espiritismo ou segundo Allan Kardec. Bem, Allan Kardec morreu em Paris no dia 31 de março de 1869, com 65 anos de idade, sucumbindo pela ruptura de um aneurisma. Isto que eu apresentei foi um pequeno resumo da vida de Allan Kardec. Toda a história, como eu disse, você encontra nesta coleção, no volume 2. São 98 páginas, só contando toda a história e as doutrinas. Se você puder adquirir, vale a pena ter esse material. Mas vamos continuar com o nosso estudo. Agora, conhecendo um pouquinho sobre o Allan Kardec, nós vamos ler algumas citações de livros do Allan Kardec e nós vamos comparar o que ele escreveu com a Palavra de Deus, com a Bíblia. Apenas comparar. E você tem liberdade para concordar ou não. Aqui nós só comparamos. Tranquilo? Então veja esse texto. Aproxima-se a hora em que deverás apresentar o Espiritismo tal como é, demonstrando abertamente onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. A fonte está aí no rodapé. Bem, já que o Espiritismo está dizendo que tem a verdadeira doutrina apresentada por Cristo, nós vamos analisar as doutrinas, os ensinamentos apresentados nas obras dos espíritas e, em destaque, Allan Kardec. E, como eu disse, compará-las com as Escrituras. Observe esse texto. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento a tem no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma legião inumerável de intermediários. Tá vendo? O Evangelho segundo o Espiritismo, ou segundo o Allan Kardec escreveu, para nós que conhecemos a palavra de Deus, fica fácil ver que esse texto não faz sentido. Mas para quem não conhece o Evangelho, tá vendo o perigo? Olha esse outro texto. O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Bom, é uma afirmação. Vamos ver então o que ensina o espiritismo e ver o que ensina a Bíblia e comparar os dois ensinamentos.
Este é o propósito do nosso trabalho, o propósito da nossa aula. Veja esse texto. A Bíblia contém, evidentemente, fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não pode hoje aceitar, e outros que parecem singulares e que repugnam, por se ligarem a costumes que não são mais os nossos. A ciência, levando as suas investigações desde as entranhas da Terra até as profundezas do céu, demonstrou, portanto, inquestionavelmente, os erros da Gênese mosaica, tomada ao pé da letra, e a impossibilidade material de que as coisas se passassem conforme o modo pelo qual estão aí textualmente narradas, dando por essa forma profundo golpe nas crenças seculares. O que o texto está dizendo? Que a Bíblia não é um livro confiável, que o livro de Gênesis não suporta um exame científico, não deve ser interpretado literalmente. Veja, é verdade que temos textos na Bíblia que têm uma linguagem simbólica figurada, mas não é o caso, por exemplo, de Adão e Eva, não é o caso do dilúvio, da família de Noé e outros personagens bíblicos, mas não é isso que os espíritas estão dizendo. Você vai perceber que o espiritismo vem com uma nova interpretação, não nega a Bíblia, mas não aceita a Bíblia como a inerrante palavra de Deus. Veja esse outro texto. Não poderia a Bíblia ser considerada a palavra de Deus nem uma revelação sobrenatural. Tá vendo? Olha esse outro. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se arraigam são de origem humana. Quer dizer, aceita o cristianismo, mas nega a Bíblia como a palavra de Deus. A partir de agora, nós vamos pegar um texto espírita e um texto bíblico. Por exemplo, observe o que Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está vendo a diferença de argumento? O argumento espírita está negando que a Bíblia é a palavra de Deus, diz que a Bíblia contém erros. Já a Bíblia está dizendo que não. E aí, como um texto é contrário ao outro, o texto dos espíritas, o texto do Evangelho segundo o Espiritismo é contrário ao texto bíblico, precisamos fazer uma escolha. Se vamos ficar com o texto espírita ou se vamos ficar com o texto bíblico. Olha esse texto, são palavras de Jesus, maior autoridade no assunto. Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Percebeu? De novo, os textos são incompatíveis. O texto espírita diz uma coisa, a Bíblia diz outra coisa. Nós aprendemos sobre a vida de Allan Kardec. Allan Kardec codificou o espiritismo, ele escreveu muitos livros. Os espíritas gostam muito de escrever. É uma característica dos espíritas. Eles escrevem muitos livros. E eu vou apresentar alguns textos das obras escritas dos espíritas e sempre vou comparar com a palavra de Deus. Em matéria de escritura, os espíritas, no que se referem, tão unicamente aos evangelhos. Não os apresentam, porém, como prova, senão como fonte de luz subsidiária, elemento de reforço. Pois nem a Bíblia prova coisa nenhuma,
nem temos a Bíblia como probante. O Espiritismo não é um ramo do cristianismo como as demais seitas cristãs. Não assenta seus princípios nas Escrituras. A nossa base é o ensino dos Espíritos, daí o nome Espiritismo. Percebeu? O texto deixa bem claro que toda a fundamentação dos ensinos do Espiritismo não tem como base a palavra de Deus. Diz o texto que usa a Bíblia apenas como um elemento de reforço. A base doutrinária dos espíritas, ela não é a Bíblia, e sim o ensino dos espíritos. Agora vamos verificar um texto bíblico que já foi lido na aula passada. Está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Viu que autoridade tem as Escrituras? Nós cristãos temos toda a nossa fé, a nossa base doutrinária extraída das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, a Bíblia, é a nossa fonte de ensino. Para nós cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Não é um livro qualquer, um livro de reforço, como nós lemos no texto espírita. E os nossos ensinos não vêm dos espíritos, não. Vêm das Sagradas Escrituras, como o texto que eu acabei de ler. Vamos ver um outro texto espírita? É preciso que nos façamos entender. Se alguém tem alguma convicção bem assentada sobre uma doutrina, ainda que falsa, é necessário que desviemos dessa convicção, porém pouco a pouco. Eis porque nós nos servimos quase sempre de suas palavras e damos a impressão de partilhar de suas ideias, a fim de que ele não se ofusque de súbito e deixe de se instruir conosco. A fonte sempre no rodapé. Percebeu o que o texto está dizendo? É uma tática espírita para tirar o crente da verdade, da palavra de Deus. Concordam para ir transmitindo seus ensinos. Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Gálatas 1º capítulo, versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, não considere, seja maldito. É isso que o texto está falando. Como que nós vamos aceitar o ensinamento de outros seres, de espíritos, como querem os espíritas, se esses ensinamentos são contrários à palavra de Deus? Daí a importância do cristão diariamente estudar, ler a palavra de Deus, para não se envolver com doutrinas diferentes daquelas que são ensinadas na Bíblia, que estão na palavra de Deus. Vamos ver mais um texto espírita? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Primeiramente, é preciso notar que as palavras citadas acima são de João e não de Jesus. Admitindo-se que não tenham sido alteradas, não exprimem, na realidade, senão uma opinião pessoal, uma indução que deixa transparecer o misticismo habitual, contrário às reiteradas afirmações do próprio Jesus. O texto espírita está falando que não foi Jesus que disse essas palavras, foi João que registrou dizendo que Jesus disse. Olha que coisa! Mas vamos para a Bíblia. Segunda carta que Pedro escreveu, 1º capítulo, versículos 20 e 21.
sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que palavra poderosa! Logo que o evangelista João registrou, ele registrou inspirado pelo Espírito Santo. Eu já ensinei aqui que a confiabilidade do Novo Testamento é de 99,5%. E este 0,5% não altera em nada as doutrinas fundamentais da nossa fé. Podemos ler e depositar toda a nossa fé nas Sagradas Escrituras. Vamos ver mais um texto espírita? Em que se deve entender a palavra céu? Achais que seja um lugar como aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não, é o espaço universal, são os planetas, as estrelas. Para nós que conhecemos a Bíblia, que lemos a Bíblia, não tem como concordar com esta argumentação. Mas este é o ensino dos espíritas. Vamos ver mais um texto dos espíritas? João capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Então essas palavras são palavras de Jesus que João registrou. Aí vem a interpretação dos espíritas. A casa de meu pai é o universo. As diversas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem estâncias adequadas ao seu adiantamento. Essa é a interpretação do texto bíblico das palavras de Jesus, a interpretação que os espíritas ensinam. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Viu que diferente é o ensinamento da Bíblia, o ensinamento dos espíritas, que eles dizem que receberam de espíritos daqueles que já deixaram o corpo? Vamos ver mais um texto? Jesus limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos reservados aos culpados, sem referir-se jamais nos seus ensinos a castigos corporais, que constituíram para os cristãos um artigo de fé. Negam a existência de um lugar de tormento, do inferno, negam a existência do céu, do paraíso, como a Bíblia ensina. Vamos ver um texto bíblico? Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Veja que são palavras de Jesus. Como o texto dos Espíritas diz que Jesus nunca tocou no assunto, só estou citando o texto, existem muitos outros. Vamos ficar com o texto espírita ou com as palavras de Jesus? Eis a questão. Vamos ver mais um texto? Satã, segundo o Espiritismo e a opinião de muitos filósofos cristãos, não é um ser real, é a personificação do mal, como nos tempos antigos Saturno personificava o tempo. Bom, primeiro, esses filósofos cristãos não são cristãos genuínos para negar que Satã, que Satanás é um ser pessoal.
Mas vamos ver mais um texto espírita sobre Satanás. A propósito de Satanás, é evidente que se trata da personificação do mal sob uma forma alegórica. Tá vendo? Não aceitam que o diabo é um ser pessoal, mas vamos para a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, versículos de 3 a 8. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Veja, o texto é claro. Se o diabo não for um ser pessoal, então fica difícil entender o que é um ser pessoal. Ele está travando um diálogo com Jesus. Mas vamos em frente. Vamos ver o que o Espiritismo fala sobre os demônios. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Se houvesse demônios, seria a obra de Deus, e Deus seria justo e bom, criando seres eternamente voltados ao mal? Bem, a questão da existência do mal nós vamos tratar mais na frente, mas vamos responder com um texto bíblico este argumento. Marcos, no 1º capítulo, versículos de 23 a 26. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Aí, como é que não tem demônios? Tem sim. Esse é só um texto. Jesus expulsou muitos demônios. Existem muitos registros na Bíblia de Jesus expulsando demônios. Como é que não tem estes seres? Percebeu como é fácil refutar os textos dos espíritas? Basta conhecer as Escrituras. Não precisa ser teólogo, ter formação acadêmica para refutar os textos espíritas. Basta conhecer a palavra de Deus, as doutrinas fundamentais da nossa fé. Vamos ver o primeiro argumento espírita. Em nenhuma parte do Novo Testamento encontramos Jesus afirmando formalmente que era Deus. Mas nós não concordamos com este argumento, com este escrito espírita. Por quê? Porque a Bíblia fala assim. Jesus disse sim que era Deus e ele é Deus. Vamos ver alguns textos bíblicos? Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, versículos de 16 a 18. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Viu? O texto é claro. Os judeus, os religiosos da época, entendiam sim que Jesus queria fazer-se Deus, porque Jesus demonstrava isso, Jesus dizia isto, por isso que eles queriam matá-lo. Vamos ver mais um texto? João, capítulo 5, versículos 58 e 59. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou.
Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Como Jesus poderia existir antes de Abraão, se Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo? Só tem uma resposta: ele é Deus, ele é eterno, ele sempre existiu. E os judeus concluíram com estas palavras que Jesus disse que Jesus estava blasfemando. Por isso que eles tentaram apedrejar Jesus. O texto é claro, Jesus está falando sim que é Deus. Vamos ver mais um texto no mesmo Evangelho, no capítulo 10, versículos de 30 a 33. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Respondeu-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Percebeu de novo? O texto é claro. Mesmo motivo do texto anterior que nós lemos. Eles queriam matar Jesus, porque Jesus dizia sim que era Deus. Vamos ver mais um argumento espírita? Jesus mesmo declarou que é inferior ao Pai. Aí os espíritas citam um texto. No mesmo Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 28. São palavras de Jesus. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Mas em que sentido Jesus está falando que o Pai é maior do que ele? Porque Jesus tem duas naturezas. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele herdou de Maria a natureza humana sem a culpa, sem o pecado, mas foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Daí Jesus também dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Isto está no mesmo Evangelho, no capítulo 8, versículos de 4 a 10. Logo, para Jesus cumprir o seu ministério de Salvador da humanidade, ele se esvaziou, nasceu como todos nós nascemos. Importante salientar que Jesus tem duas diferenças apenas de nós humanos. Nasceu sem pecado, foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Portanto, como homem, ele era inferior ao Pai, sim. Porque está falando de sua natureza humana, não da sua divindade. Isto que os espíritas precisam entender ao ler o texto bíblico. Precisam observar o contexto e muitas vezes o contexto é a Bíblia inteira. Vamos ver mais um texto utilizado pelos espíritas para negar que Jesus é Deus? Jesus falava do Pai que o havia enviado. Quem envia é maior, superior. Este argumento é facilmente refutado. Basta lermos Filipenses capítulo 2, dos versículos 6 ao 8. Vamos verificar? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Percebeu? É o mesmo argumento anterior. Para que Jesus cumprisse o seu ministério de Salvador da humanidade, ele não utilizava das prerrogativas, dos atributos da divindade. É isto que o texto está dizendo. Vamos ver mais um texto, Hebreus no capítulo 2, versículo 9. Vemos
Todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Olha que texto claro! Jesus, como homem, ele é inferior aos anjos, assim como nós também. Mas não podemos esquecer da sua divindade, da sua natureza divina. Eu sempre, quando estou dando aula presencial, eu lanço mão de uma comparação, de uma analogia para facilitar este aprendizado. Exemplo, um general. General sai do trabalho, vai para casa, chega em casa, ele tira a sua farda, coloca lá no cabide, coloca um pijama, está ali com os seus filhos, com a família. Ele não está no exercício da função, mas não deixa de ser general. Se ele for convocado para retornar ao quartel, aí ele vai com a farda, com as estrelas, aí ele está no exercício da sua função. Mas, repito, quando ele está em casa, mesmo sem a farda, ele não deixa de ser general. Mesma coisa Jesus, ele nunca deixou de ser Deus, mas para cumprir o seu papel messiânico, para nos salvar, ele se esvaziou. Ele não usava as prerrogativas, os atributos da divindade. É isto que os espíritas precisam entender. Vamos ver mais um texto bíblico, João capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha, quer versículo mais claro que este? Agora vamos ver mais um argumento, e este argumento é muito sério, e é ensinado pelos espíritas. Veja que situação. Negam a ressurreição corporal de Jesus. Aí vem o argumento, depois do suplício de Jesus, o seu corpo ficou lá inerte e sem vida. Foi sepultado como os corpos comuns, e todos puderam vê-lo e tocá-lo. Depois da ressurreição, quando quis deixar a terra, não tornou a morrer. Seu corpo elevou-se, apagou-se e desapareceu, sem deixar vestígio algum. Prova evidente de que morrera na cruz. Jesus teve, pois, como toda a gente, um corpo carnal e um corpo fluídico. Onde eles encontraram esse argumento? Esse argumento é totalmente antibíblico. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 6. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Percebeu quantas pessoas viram Jesus ressuscitado? Existem inúmeros versículos registrados nos evangelhos que mostram que Jesus ressuscitou com aquele corpo. Não era um fantasma, não era um corpo fluídico. Vamos ver mais um texto? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 14 a 17. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou,
é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Percebeu? E aí entra uma doutrina ensinada pelos espíritas, que é a reencarnação. Nós cristãos que temos como bússola, como regra de fé, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, cremos na ressurreição do corpo, que é totalmente diferente da doutrina da reencarnação. Aliás, a doutrina da reencarnação, ela é uma doutrina importada do hinduísmo, uma religião politeísta, importada e adaptada no Ocidente. E a doutrina que nós vamos estudar é uma doutrina fundamental do Espiritismo. Diria que a base do Espiritismo, a doutrina da reencarnação. E esta doutrina, a doutrina da reencarnação, quando nós estudamos história das religiões, nós verificamos que ela é ensinada no hinduísmo, segundo os estudiosos, a religião mais antiga do mundo. E na religião hindu, eles ensinam a vida como sendo cíclica, ou seja, as pessoas nascem e morrem, nascem e morrem, nascem em um novo corpo. E no caso do hinduísmo, a pessoa pode nascer com o corpo de um animal. Já no judaísmo, no cristianismo, até mesmo no islamismo, a vida é uma linha reta e acontece a vida terrena, a vida neste corpo, uma única vez. Este é um fundamento importante. Repetindo, no hinduísmo a vida é cíclica, circular. Já para nós a vida é uma linha reta. A pessoa nasce, morre, deixa esse corpo uma única vez. Um outro detalhe importante que nós vamos encontrar em grupos religiosos que nós consideramos seitas, doutrinas verdadeiras. Por exemplo, o islamismo ensina a doutrina do monoteísmo, que existe um único Deus, e nós também ensinamos, o judaísmo também ensina, as testemunhas de Jeová também ensinam, os adventistas, e nós concordamos com esta doutrina. Claro, existe um único Deus, porque é uma doutrina bíblica. Um outro exemplo, que a Bíblia é a palavra de Deus. Os adventistas concordam com esta doutrina, as testemunhas de Jeová também, os católicos, e nós também concordamos. Por quê? Porque é uma doutrina bíblica. Posso citar também a doutrina da Santíssima Trindade, ensinada pelo catolicismo, e nós concordamos com esta doutrina, porque ela é bíblica e ela também é ensinada pelos adventistas. E por que eu estou falando isso? Porque os espíritas ensinam a imortalidade da alma. Agora, porque os espíritas ensinam esta doutrina, ela está errada? Não. Daí a importância de checarmos nas Sagradas Escrituras se a doutrina é bíblica ou não. Agora, já a reencarnação não é uma doutrina bíblica, que é o assunto da aula de hoje. E de forma sintetizada, eu vou apresentar agora 4 pontos que são utilizados pelos espíritas para defender a reencarnação. Vamos ver os 4 pontos? Primeiro ponto, pluralidade de existências terrestres. O que isto quer dizer? Que uma pessoa pode existir como humano, com este corpo, várias e várias vezes. Esse é um ponto da reencarnação. Vamos ver o segundo ponto. Progresso permanente até a perfeição. Para os espíritas, a pessoa precisa ir nascendo, renascendo, que é a reencarnação, até chegar à condição de perfeição. Este é um ponto importante para os defensores desta doutrina.
Vamos ver o terceiro ponto? Conquista da meta final por esforços próprios. O que quer dizer este ensino? Que a salvação no Espiritismo não é pela graça, não é pelo sacrifício de Jesus, mas sim pelas obras. Daí o motivo dos espíritas investirem em obras. Olha que importante. E vamos ver o quarto ponto. Definitiva independência do corpo, espírito puro. Segundo o Espiritismo, a pessoa vai renascendo até chegar na condição de iluminado, de perfeição, de alma pura, de espírito puro, exatamente como ensina o hinduísmo. Viu que interessante esse paralelo? Agora vamos ver com um pouquinho mais de profundidade na literatura espírita este assunto. Não, a missão de Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. É o que os espíritos, aos milhares, afirmam em todos os pontos do mundo. E aí embaixo está a fonte. Percebeu? Para os espíritas, não há possibilidade de salvação por meio da morte expiatória de Jesus. E este ensino, segundo os espíritas, ele é ensinado pelos espíritos, pelas pessoas que já deixaram o corpo em todo o mundo. Note que nós também cremos na imortalidade da alma, mas não aceitamos esta comunicação de quem já deixou o corpo com os que estão ainda no corpo. Por quê? Porque não tem fundamentação bíblica alguma. Vamos ver mais um texto. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. É a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. Aí embaixo tem a fonte. Percebeu que toda a base do espiritismo, ela não é bíblica. Como nós aprendemos em aulas anteriores, o espiritismo usa a Bíblia como um reforço para defender as suas ideias, mas não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Diferente de nós cristãos, que temos as Sagradas Escrituras, a Bíblia, como única e exclusiva regra de fé. E até agora nós vimos que a base dos espíritas são os espíritos das pessoas que já deixaram esse corpo. Segundo o Espiritismo, elas são ensinadas por estes seres de todo o mundo. Mas vamos para a palavra de Deus. Lucas capítulo 23, versículos do 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhuma o fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Notou? O ladrão foi crucificado porque realmente
cometeu atos reprovados pela sociedade da época, pela justiça da época. Os dois. Mas um se arrependeu e ganhou a vida eterna no paraíso. São palavras de Jesus, o nosso líder, o nosso mestre, o nosso Salvador. Agora vamos deixar a palavra de Jesus de lado e ficarmos com os ensinamentos de espíritos estranhos? Em hipótese alguma. Vamos ver mais um texto? Hebreus capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Veja que o texto é muito claro, não precisa ser teólogo para entender esse texto. A separação deste corpo é feita uma única vez. E como o texto diz, depois segue o juízo. Aqueles que têm compromisso com Deus, que temem a Deus, vão para o paraíso. Mas aqueles que não têm compromisso com Deus, que são desobedientes, que não aceitam o plano da salvação, vão para um lugar de tormento. Isto também pode ser verificado no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 16, dos versos 19 até o 31. Vamos ver outro texto? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Percebeu? São palavras de Jesus, maior autoridade no assunto. Vamos ver mais um texto, ainda em Mateus capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que texto maravilhoso. Continuando em Mateus, no mesmo capítulo, versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Este já é um texto terrível, mas esse texto é para quem não teme a Deus, para quem não tem compromisso com Deus. E ainda, refutando o argumento dos espíritas para justificar a reencarnação, veja o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 13 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E Paulo fala isto com base no texto do Antigo Testamento, o texto do profeta Isaías. Vamos verificar? Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja, esse texto está falando totalmente contrário aos ensinamentos dos espíritas, que eles dizem ter recebido dos espíritos. Veja o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, a doutrina da reencarnação, ela não é bíblica. Os textos lidos são suficientes para refutarmos, para não aceitarmos esta doutrina. Interessante que, paralelamente à doutrina da reencarnação, os espíritas falam sobre o karma, que também é um ensinamento do hinduísmo, a doutrina do karma. E o que é esta doutrina? O espiritismo ensina que todo mal praticado é uma dívida contraída que deverá ser paga pelo próprio homem, por meio do arrependimento, da expiação, que é o sofrimento, e reparação, que são as boas obras. Percebeu por que o espírita realiza boas obras? Estas são as 3 condições para se tornar um dia um espírito puro. Vamos ver um texto do Espiritismo para provar o que eu estou falando? Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. A fonte está embaixo. Esta é a doutrina do karma. Ela consiste em 3 partes: arrependimento, expiação, que é o sofrimento, e reparação, que são as obras. Agora nós vamos para a palavra de Deus para provar que esta doutrina é herética, não tem fundamentação na palavra de Deus. Vamos refutar estas 3 partes da doutrina chamada karma pela palavra de Deus? Vamos para a primeira parte, arrependimento. Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O texto está tratando daquele ladrão arrependido. Esse texto nós já vimos na aula passada. O ladrão foi perdoado. E por que o ladrão foi perdoado? Porque nós podemos observar no texto que ele estava arrependido e buscou a sua salvação, a sua libertação dos seus pecados através de Jesus Cristo. Foi na fonte certa e adquiriu o perdão, e Jesus lhe prometeu que naquele mesmo dia estaria no paraíso. Portanto, não faz sentido a doutrina da reencarnação, a doutrina do karma. Veja que quem está garantindo a salvação, o direito de viver no paraíso, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver mais um texto? Lucas capítulo 13, versículo 3. Também são palavras de Jesus. Eu vos afirmo, se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Percebeu? Quem não se arrepende está condenado. E este é o processo da conversão. Como nós adquirimos a nossa salvação? Primeiro, nós somos convencidos pelo Espírito Santo da nossa situação de pecadores, de miseráveis. E depois, nós aceitamos o plano da salvação, que é Jesus Cristo. Ele pagou a nossa salvação na cruz, com a sua própria morte. Agora vamos ver sobre a expiação? Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo? Quem tira, quem nos liberta do pecado é Jesus Cristo. O homem não tem este poder de se libertar do seu próprio pecado. É uma operação divina em nossas vidas. Vamos ver mais um texto? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo,
vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Entendeu? Jesus que pagou o preço, Jesus que fez a expiação. Por isso que nós temos vida eterna. Se nós mesmos pudéssemos pagar os nossos pecados por meio da expiação, que os espíritas chamam de sofrimento, então não precisaria Jesus ter morrido por nós. A sua morte seria em vão. Vamos ver mais um texto? Efésios 1 capítulo, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quer texto mais claro do que esse? Já refutamos com estes textos lidos duas partes do karma. Ela é dividida em três partes, essa lei do karma, que é ensinada pelos espíritas e pelo hinduísmo. Arrependimento, expiação, que é o sofrimento, e reparação, que segundo o espiritismo é feito pelas boas obras. Falta esta última parte desta lei do karma. Vamos refutá-la com a palavra de Deus? Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A reparação foi feita por Deus. Ele mesmo pagou o preço da nossa salvação. E olha que texto importante. Efésios capítulo 2, dos versículos 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, refutamos as três partes do karma, ensinada pelo espiritismo e pelo hinduísmo: o arrependimento, a expiação e a reparação, que no entendimento dos espíritas são as boas obras. Então, por que nós cristãos realizamos boas obras? Nós não realizamos boas obras para conseguirmos a reparação, para sermos salvos. Não, nós realizamos boas obras porque nós somos salvos. E todo o salvo tem Deus em sua vida, é morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em nós nos motiva, nos leva a realizar boas obras. É uma questão da nossa nova natureza. Eu sempre, quando estou ensinando sobre este assunto para os meus alunos do curso presencial, eu falo sobre uma pesquisa que eu fiz muito interessante. Eu era bem jovem e eu queria saber por que a galinha tem pena e a ovelha tem lã. Então eu fui pesquisar. Por que não nasce pena na ovelha? E por que não nasce lã na galinha? Pesquisei e cheguei a uma conclusão. É por causa da natureza. A natureza das aves produz penas. A natureza da ovelha produz lã. E o que isso tem a ver com o assunto de hoje? Nós produzimos boas obras porque nós temos uma nova natureza. Nós nascemos de novo. Nós fomos impactados pela palavra de Deus. O Espírito Santo abriu a nossa mente, os nossos olhos espirituais. Então nós compreendemos a nossa situação de pecadores e reconhecemos a expiação realizada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este processo, este ato, a Bíblia chama de conversão, de novo nascimento. E este novo nascimento, esta iluminação produzida pelo Espírito Santo em nossas vidas, nos leva
a praticarmos boas obras. É da nossa natureza. Veja que diferença. Enquanto na lei do karma a pessoa precisa produzir boas obras para conseguir a reparação, no caso do cristianismo, nós produzimos boas obras porque já conseguimos essa reparação, já conseguimos a expiação. E esta expiação, esta reparação foi realizada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso ele é, como nós lemos em João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa salvação, ela é um presente de Deus. Ela é de graça. Basta reconhecermos que somos pecadores e aceitarmos o plano de Deus, que foi a morte do seu unigênito Filho, o único da mesma substância, Deus de Deus. Aceitarmos a sua morte, aceitarmos este plano, nós somos automaticamente salvos. Foi o que aconteceu com o ladrão arrependido. Ele reconheceu que estava errado e entendeu que Jesus é Salvador. Portanto, imediatamente ganhou o direito de, naquele mesmo dia, ir para o paraíso. Vamos estudar o caso de Saul consultando uma médium, uma necromante, na cidade de Endor. O registro está no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. E quando nós lemos o texto, nós temos razões para concluirmos que foi ou uma fraude ou manifestação demoníaca. De duas, uma. Mas com certeza não foi o espírito de Samuel que apareceu. Vamos verificar todas estas razões? Primeira observação importante é que Saul, rei de Israel, havia perdido a graça de Deus. Ele não tinha mais comunhão com Deus, e isso nós podemos provar observando o próprio livro do profeta Samuel no capítulo 15, versículo 23. Olha o que diz o texto. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Com este versículo nós já podemos concluir que Saul estava fora da presença do Senhor, ele foi rejeitado por Deus em função da sua desobediência. Portanto, Deus não lhe respondia mais. E como nós sabemos disso? Vamos ver no próprio livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. No caso aí, por Urim, era um método que o sacerdote utilizava para consultar o Senhor. Portanto, nem por sonhos, nem via sacerdote, nem profetas. Ele não conseguia mais se comunicar com Deus em função de ter sido rejeitado. E foi rejeitado porque desobedeceu o Senhor mais de uma vez. Tudo isto pode ser conferido no próprio livro de Samuel. Sendo assim, nós concluímos que não é possível Samuel, sendo um homem de Deus, um santo homem de Deus, que tinha 3 ministérios, ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz. Um homem realmente santo. Nós não podemos aceitar que, sendo contra esta prática, a necromancia, a consultar mortos, ele apareça depois de morto para Saul. Ou seja, ele obedeça a uma médium, a uma feiticeira, a uma necromante. Não podemos aceitar. E por que não podemos aceitar? Porque esta prática era abominável ao Senhor. Prática proibida, como nós já estudamos no Antigo Testamento,
prática proibida nas Sagradas Escrituras. Se você perdeu estas aulas, elas estão aí no playlist Espiritismo. Vale a pena consultar. Mas vamos ver um texto bíblico no Novo Testamento. Tiago, no 1º capítulo, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ora, se Deus proibiu consultar médium, proibiu a prática da necromancia, que é chamar o espírito de quem já morreu, como agora ele ia abrir uma exceção, se nele não existe mudança, não existe variação? Mais um motivo para acreditarmos que não foi Samuel que apareceu naquela sessão espírita. Como eu disse no começo, de duas uma, ou foi uma fraude, ou foi uma aparição demoníaca. Eu tenho certeza que você assistindo este vídeo vai também chegar à mesma conclusão. Veja que durante a sessão, a pitonisa, a feiticeira, a médium disse para Saul que via um Deus subindo da terra. Vamos verificar o texto? Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 13. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Um Deus que sobe da terra? Não pode ser Samuel. Como eu disse, Samuel, enquanto vivo, homem temente a Deus, um santo, jamais atenderia o pedido de uma médium. Observe o que diz a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E por que ele se transforma em anjo de luz? Para nos enganar. Daí a importância de conhecermos a palavra de Deus, os ensinos, os mandamentos, as proibições. Veja que nós já concluímos que Saul estava desviado. Aliás, quando Saul estava na presença do Senhor, ele perseguia quem praticava este tipo de sessão espírita. Ele não permitia no território de Israel. Ocorre que agora ele está desviado e com medo de enfrentar o inimigo, no caso, os filisteus. Outro detalhe importante que o Novo Testamento deixa claro que os mortos não se comunicam com os vivos. Nós já aprendemos quando nós estudamos o texto que está em Lucas capítulo 16, dos versículos 19 ao 31. Nós vemos nesse texto que o rico estava num lugar de tormento e ele queria voltar para avisar os seus familiares. E o texto deixa bem claro que não há esta possibilidade. Aprendemos também em Hebreus capítulo 9 e 27 que após a morte segue o juízo. Vamos ver o texto? Hebreus capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Quer mais clareza do que esse texto? Outro detalhe importante do registro do primeiro livro de Samuel, capítulo 28, onde Saul foi escondido, foi de noite, com medo, consultar uma médium, uma feiticeira, uma necromante, é que o resultado da consulta foi trágico para Saul. E tem mais, nós aprendemos no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, que a profecia precisa ser julgada. E quando nós checamos aquele suposto espírito de Samuel disse para Saul, não se cumpriu. Vamos ver que aquele espírito naquela sessão disse para Saul, está no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 19.
o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Essa profecia não se cumpriu. Primeiro, Saul não se entregou, ele cometeu suicídio. Outra coisa também, que nem todos os filhos dele foram mortos naquele dia. Logo, é uma falsa profecia. Portanto, temos argumentos suficientes, provas bíblicas para mostrar que não foi Samuel que apareceu naquela sessão espírita. E como eu disse no começo, de duas uma: ou foi uma farsa, ou um espírito maligno que apareceu naquela sessão. Interessante que nos seus escritos o próprio Allan Kardec diz que não tem como provar se realmente é aquela pessoa que morreu que está falando na sessão espírita. Veja, se nem os espíritas têm como provar, tem mais uma questão levantada pelos espíritas sobre Elias reencarnado. Bem, nós já aprendemos que a doutrina da reencarnação é a base do espiritismo. É uma doutrina central do espiritismo. E o significado da palavra reencarnação é tornar a tomar corpo. Vamos ver como Kardec definiu essa doutrina? A reencarnação é a volta da alma à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A fonte está aí no rodapé. E como também nós já aprendemos em aulas anteriores, a doutrina da reencarnação é ensinada no hinduísmo. E, segundo os estudiosos, é a religião mais antiga do mundo, ou pelo menos uma das mais antigas. E o hinduísmo é uma religião politeísta, significa que eles acreditam em muitos deuses. Na verdade, são incontáveis os deuses adorados no hinduísmo. E esta doutrina, em particular a reencarnação ensinada pelo hinduísmo, diz que a pessoa pode nascer no corpo de um animal, pode reencarnar no corpo de um animal, até mesmo de um inseto. Já no espiritismo moderno, o espiritismo científico de Allan Kardec, isso não acontece, porque a pessoa sempre vai evoluindo. É a mesma doutrina, só que tem esta diferença. Enquanto no hinduísmo a pessoa pode nascer no corpo do animal ou até mesmo no corpo de um inseto, no espiritismo de Allan Kardec não. Sempre irá receber novamente um corpo humano. Esta reencarnação ela acontece várias vezes até alcançar a condição de espírito puro, espírito iluminado. Já a ressurreição ensina a volta da alma, do espírito, no mesmo corpo. Este é um ensino bíblico. Como nós também já aprendemos sobre a imortalidade da alma, a pessoa, ao deixar este corpo material, vai para um determinado lugar. Os que temem a Deus vão para o paraíso e os que não temem a Deus vão para um lugar de tormento. E os que estão no paraíso, na volta de Jesus, ressuscitarão. E os que estiverem vivos nesta ocasião serão transformados. Porque este nosso corpo, ele é corruptível. E para herdar a vida eterna, precisa de um corpo incorruptível. E aqueles que estão no lugar de tormento também irão ressuscitar, mas no juízo final. Este assunto, ele é ensinado na matéria escatologia. Tem vídeo aí para você. Esta aula também está aí no canal. Voltando, a doutrina da ressurreição, ela é bíblica. Já a doutrina da reencarnação não é bíblica. E os evangelhos apresentam
várias pessoas que Jesus ressuscitou, que as almas voltaram, mas para o mesmo corpo. E Allan Kardec, para justificar esta doutrina, lança mão da Bíblia. Vamos ver a argumentação dos espíritas. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, de muitas passagens das Escrituras, encontrando-se especialmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Veja, ele está dizendo que o Evangelho traz a doutrina da reencarnação de maneira explícita, de maneira clara, transparente. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. E para provar o que ele diz no texto, ele cita João Batista. Diz que João Batista é Elias reencarnado. Também cita o diálogo entre Jesus e Nicodemos, quando Jesus diz que Nicodemos precisaria nascer de novo. Mas esse texto, qualquer pessoa, não precisa ser teólogo, entende que Jesus está falando do processo de conversão, não está falando da reencarnação. Esse texto é muito claro para a gente, mas o argumento mais citado pelos espíritas é, como eu disse, que João Batista é a reencarnação de Elias. E esse é o tema da aula de hoje. E os espíritas, em suas literaturas, citam Mateus capítulo 11, versículo 14, que diz assim: E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Estas palavras são palavras de Jesus. Primeira coisa que nós precisamos entender quando nós lemos um texto bíblico é a lei do contexto. Nós não podemos pegar um texto isolado. Eu aprendi com um professor que pegar um texto isolado é a mesma coisa que amarrar uma pessoa numa camisa de força. Nós não podemos interpretar desta forma. E existem textos que o contexto é a Bíblia inteira. Portanto, ao analisarmos o contexto, nós vamos ver que Jesus estava falando de João Batista no sentido profético, das semelhanças do ministério de João Batista com o ministério de Elias. Isto foi profetizado por Malaquias no capítulo 4. Mas, de maneira isolada, Allan Kardec pegou esse texto e deu a seguinte interpretação. Observe, se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias. Não, os judeus não pensavam desta forma. Percebeu a interpretação que Allan Kardec deu para o texto? Ele não levou em consideração o contexto, trabalhou com o texto isolado. E a interpretação bíblica não pode ser desta forma. Como eu disse, João Batista não era Elias reencarnado, mas era Elias no sentido profético. E por que no sentido profético? Porque os ministérios são semelhantes. Detalhe importante que Elias não morreu. Elias foi levado ao céu num rodemoinho sem provar a morte. Então, como poderia João Batista ser Elias reencarnado, se Elias nem morreu? Outra coisa, se Elias tivesse sido reencarnado, como explicar a aparição dele no Monte da Transfiguração? Porque, segundo o Espiritismo, a pessoa que aparece é sempre a última reencarnada. Veja, João Batista já havia morrido quando ocorreu a transfiguração. E quem apareceu no Monte da Transfiguração não foi João Batista, foi Elias. Portanto, segundo o próprio Espiritismo, isto não pode acontecer. Repito, o próprio Espiritismo estabeleceu que quem aparece é sempre a última pessoa reencarnada. Quando nós lemos no primeiro livro de Reis a história do profeta Elias sobre seu ministério, nós vamos ver muita semelhança com o ministério de João Batista.
Dá para fazer um paralelo entre os ministérios dos dois e localizar estas semelhanças. Interessante que João Batista, ao ser interrogado, disse que não era Elias. E este registro está no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no 1º capítulo, versículo 21. Vamos ver o texto? Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Percebeu a importância de observarmos o contexto? Aquele texto citado pelos espíritas estava isolado. Não pode ser assim a interpretação bíblica. Aqui nesse texto, o próprio João Batista está falando que não é Elias. Portanto, para um texto não entrar em contradição com outro, só há essa possibilidade. Quando Jesus disse que era Elias, era no sentido profético, está explicado. E com esta explicação, nós encerramos este assunto com 8 aulas sobre o Espiritismo. Todas elas estão aí no playlist Espiritismo. Se você perdeu as aulas anteriores, vale a pena assisti-las. E continue nos ajudando na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.